O Rimuru tá de frente com a sua maior batalha na Light Novel até o momento. Ele conseguiu derrotar o Mikael, conseguiu conter um pouquinho do poder da Meline, né, pra não explodir o mundo todo, só que ele foi enviado para uma outra dimensão pelo Feldway. Mas e agora, cara? O que será que vai rolar? Será que ele consegue realmente voltar? O mundo vai acabar se o Rimuru não voltar a tempo? Bora dar uma olhada na teoria do que pode acontecer no volume 21, cara. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Há pouco tempo atrás, o volume 20 de Tensei chegou ao fim. Depois de um desafio intenso contra a verdadeira forma do Feldway, que era muito poderosa, né? Queria destruir o mundo inteiro e lutar até contra o Mikael, que queria reviver o seu criador, o Véu da Nava, a novel acabou terminando com o nosso slimezinho sendo jogado numa outra dimensão, né? O vazio sem fim lá, que a gente não sabe onde é que ele tá, nem ele mesmo sabe. Então, algumas ligações nesse meio indicam que o Rimuru não vai ficar ali por muito tempo. Basicamente é mais do que isso, ele pode estar sendo confirmado como uma reencarnação do Véu da Nava ou algo próximo demais de ser isso, pelo menos tendo uma ligação fortíssima com o deus da criação na história, o dragão estelar, né? Então o Rimuru sairia por cima de tudo no final das contas. Por isso eu digo pra você deixar o seu like aqui, também sair por cima de tudo, né? Pra você entender todas essas teorias de Tensei que já foram criadas, que estão circulando aí pela internet. Porra, capricha nesse like aí e se inscreve no canal também, com o sininho ativado, porque é muito importante pra gente continuar trazendo esses conteúdos pra vocês aqui, das coisas mais recentes nos animes. Tamo junto sempre, família. Vamos nessa. Bom, galera, entrando nessa viagem agora sinistra, a gente precisa entender da onde que o Rimuru vai ter essa virada de jogo e como que ele vai receber os poderes do Véu da Nava, porque tá subentendido que ele pode receber os poderes finais a partir de agora para ele conseguir derrotar o Feldway. Tá muito parecido com o que aconteceu na web novel, com relação a ele ter sido banido para uma outra dimensão, né, mandado pro vazio pelo Yuki, cara. Isso já aconteceu na web novel, só que agora não foi pelo Yuki, foi pelo Feldway. Então assim, ele teria que ter os poderes do Véu da Nava quando ele terminou, né, de derrotar o Véu da Nava com o corpo do Yuki que tava na web novel. E agora, no momento que ele tá na light novel, pô, nem mesmo o nosso slimezinho dominou todos os poderes que o Véu da Nava possui. Até porque, né, ele é o núcleo dessa teoria, então ele precisa dominar isso com o tempo. Mas vamos desde o início. Agora que o Rimuru acabou de derrotar o Mikael, ficou claro que o Feldway viu ele como uma ameaça. Ele queria remover ele da mesa de qualquer maneira, qualquer meio necessário, porque o Rimuru com certeza poderia acabar com os planos dele. E melhor do que isso, se arriscar contra o Rimuru numa luta era muito ruim pra ele. Ele não apenas derrotou o Mikael, como também levou todas as habilidades dele juntos. Então o Rimuru já tava ficando apelão. Você vê que ele vai começando a construir um nível de habilidades aí. E isso contra o Feldway seria muito poder. Além das paradas do Mikael, ele tem o poder dos dragões verdadeiros agora. E quando a gente olha para o passado na história, tem muito a ver essa questão do poder dos dragões, porque a gente sabe que quando o Véu da Nava e a Lúcia no passado tiveram aquele caso, né, se relacionaram, o Véu da Nava perdeu a maior parte dos seus poderes para Meline. Isso acabou deixando ele extremamente enfraquecido, ele ficou preso numa vida útil, literalmente ele morreria. E aí foi quando ele criou a última parte do poder em Gaia, que era um dragãozinho, como se fosse um dragão de estimação da Meline, mas ele não servia só como isso. Mesmo que ele tenha sido nomeado mais tarde de Gaia pelo Rimuru, ele já existia no passado, tá? E a gente viu quando foi contada a história da Meline. Só que o Véu da Nava criou esse dragão justamente para uma reencarnação quando ele morresse, porque ele estava vinculado de alguma forma a essa sua vida útil. Então o Véu da Nava morreu com a Lúcia, e a gente sabe exatamente o que acontece quando os dragões verdadeiros morrem. Exatamente, eles renascem. Mas o Gaia não foi criado apenas como um vaso de reencarnação para ele, também como um amigo, um irmão mais ou menos da Meline. E nós vimos que a Meline e Gaia brincavam juntos e tal, tinham realmente uma infância até ele não conseguir sobreviver mais, o que significa que Gaia foi criado como uma alma que foi totalmente diferente do Véu da Nava. Quando o Véu da Nava e a Lúcia morreram, provavelmente eles foram libertados da roda da reencarnação, chegando à famosa Terra Prometida, que é a mesma coisa que aconteceu com Maria e Granbel no volume 11 de Tensei. Mais tarde então o Gaia foi morto e toda a história da Meline anexa. A grande teoria aqui é o seguinte, é que a alma do Gaia reencarnou como Mikami Satoru, que
que era o Rimuru na vida humana, e depois reencarnou como Rimuru. Então essa teoria explicaria por que o Rimuru pode fazer as coisas que o Véu da Nava pode, simplesmente porque ele já foi criado como um possível vaso para a reencarnação do Véu da Nava. Também explicaria toda a compatibilidade dele com o fator dragão, e a capacidade de obter esse fator dragão no volume 5, quando rolou a luta dele contra a Velgrind, e ele conseguiu absorver lá o Veldora, né, reconstruir o seu próprio corpo com as células de um dragão verdadeiro, porque, cara, até aí então isso não era possível de acontecer nesse mundo. Isso veio a partir do Slime conseguindo fazer isso. E também explicaria por que o Dino pensa que a alma do Rimuru é de alguma forma semelhante à alma do Véu da Nava. E por que ele pode modificar, né, as habilidades dele, o Zeuá, e remover o domínio angelical. Lógico que os fãs, né, todo mundo, a galera fanbase no geral, geralmente odeia que o Rimuru seja uma reencarnação direta do Véu da Nava, porque isso significa que o desenvolvimento dele durante toda a história seria apagado, né? Basicamente ele já era brabão, mas mesmo que a gente não concorde com isso, com essa teoria, mano, se a gente remover os pontos ruins e manter os pontos positivos da teoria do Rimuru ser o Véu da Nava, dá pra abraçar essa ideia, né? Não que a gente aceite perfeitamente, a gente tá abraçando. Por exemplo, se esse banimento do Rimuru fizer ele ir pra Terra Prometida, porque pode acontecer, ele acabar parando na Terra Prometida de alguma forma, ele vai se encontrar com o Véu da Nava. E lá, o Véu da Nava então vê o Rimuru e dá a ele os poderes restantes que o Rimuru ainda não conseguiu na história. Mas vamos lá, por que o Véu da Nava faria isso de dar os poderes pra ele? Eu acho que a frase já dita pelo Rimuru na história fala tudo, né? Responde essa pergunta. Basicamente, o poder sem ideais é um lixo, e os ideais sem poder são inúteis. O Véu da Nava viu como o início da criação foi com o poder, mas sem os ideais, eles eram muito fracos, eram lixo, não adiantava de nada. E ele realmente não tinha um objetivo, ele fazia as coisas por tédio. O Véu da Nava criou muito tempo o mundo por tédio, mas uma vez que o Véu da Nava finalmente teve os ideais dele, vivendo como uma vida despreocupada com a sua esposa e a sua filha, a Lúcia e a Meline, uma vez que ele finalmente teve a razão para sua existência, ele não tinha mais o poder, o que levaria ele e a Lúcia a acabarem morrendo. Enquanto o Rimuru não é assim, ele não é a reencarnação do Véu da Nava direto, mas sim Gaia, que é subproduto do Véu da Nava, seria o irmão da Meline. O Véu da Nava poderia dar ao Rimuru todo esse poder, porque o Rimuru é aquele que é capaz de se tornar um deus, é visto como um deus, já que ele tem uma mentalidade certa. E o Rimuru tem ambos os ideais, cara, ele quer mais poder para proteger esses ideais dele. Dessa forma, nosso Slimezinho não cometeria o mesmo erro que o Véu da Nava cometeu, e aí o Véu da Nava daria ao Rimuru o poder de proteger a família, né, os ideais dele, que basicamente ele não tinha no passado. O Rimuru então se tornaria um deus que o mundo precisava, e o Véu da Nava ainda descansaria tranquilamente com a Lúcia na Terra Prometida agora, feliz com ela por toda a eternidade. Lógico que ele ia pedir o Rimuru para proteger a filha dele, a Meline, que ele poderia fazer tranquilamente agora. Só que o Rimuru ainda não estaria completo, tá? A gente entra numa segunda parte dessa teoria, né? Que depois que ele sai desse mundo, a gente encontra Evil Rage. Dá pra falar de Evil Rage, que era um ser que não se sabe muito sobre as origens. Como as origens do Evil Rage são desconhecidas, cara, rolou uma certa teoria de que ele, na verdade, é um alter ego do Véu da Nava e tem um igual poder ao Véu da Nava. A sua história e origem é a seguinte: o Mikael e o Feldway conseguiram ressuscitar o Véu da Nava, adquirir todos os fatores de dragão e ressuscitar ele, né? Só que o que acontece é que ele não teria uma memória ou inteligência, ele veio na base mais pura, porque como ele teria sido vindo lá do início absoluto do mundo, ele não tinha pensamentos ou consciência, e depois de passar a eternidade dentro do vazio, ele começou a entender a sua existência e criar os mundos. Foi assim que funcionou o início, e era assim que funcionaria com o Evil Rage. Só que o dragão ressuscitado, embora tenha os mesmos poderes que o Véu da Nava original, é apenas um ser super poderoso recém-nascido com o desejo de destruir tudo, e como nós sabemos, o Guy Crimson tem os poderes relacionados ao tempo, como a Cronoa tem. Isso aí a gente descobriu um pouquinho mais à frente. Só que ele não conseguiria matar ou, parar o Véu da Nava assim. Então ele acabou fazendo o quê? Enviando o Véu da Nava de volta no tempo, quando ele mesmo cuidaria dessa ameaça no passado. Tudo isso aconteceu, basicamente, numa posição do tempo diferente. E era apenas uma especulação, óbvio que o Guy foi o único a enviar ele de volta no tempo, porque talvez o Rimuru tenha feito a mesma coisa. Pode ser que o Rimuru tenha conseguido fazer isso com a Cronoa ou algo do tipo, ou o Rimuru já estaria morto, porque ele poderia estar morto há muito tempo. Até porque a Chloe, né, a Cronoa, já disse em que ela viveu em vários tipos de tempo, diversas linhas do tempo diferentes nas quais o Rimuru estaria morto.
Agora, no passado, embora o Veldanava não soubesse de onde vinha Iverage, ele derrotou e aprisionou Iverage porque sentiu que Iverage poderia ganhar inteligência com o passar do tempo, e ele estava absolutamente certo disso. E segundo a teoria da origem mundial, mesmo que o Guy falhasse e o Iverage destruísse o mundo e transformasse tudo num vazio, não tinha mais nada depois, além de passar uma eternidade lá, e o Iverage ganharia a inteligência dessa eternidade e criaria um novo mundo, assim como o Veldanava fez. Então era totalmente possível que o Veldanava seja apenas um futuro do Iverage, sim. Basicamente eles são a mesma pessoa. É um ciclo que se repete até que alguém mudasse as coisas. E quem entrou para mudar? O Rimuru. Como a Cronoa disse que ele é a primeira vez que o Rimuru na linha do tempo ainda não morreu, porque ele já teria morrido nessa altura da história, é possível que no último arco o Rimuru engolfe lá, né, como o Veldanava ressuscitado, que é o mesmo que um dragão destruidor do mundo recém-nascido, e assim ele analise todas as suas memórias. Tá, beleza, mas que memórias são essas? O que você quer dizer com essas memórias, Bianas? É o seguinte, embora seja uma concha vazia, né, o Iverage tem as características do Veldanava e a sua verdadeira semente de dragão. Por memória, eu quero dizer pra vocês que ele comeria o Veldanava recém-nascido, seria a mesma coisa que basicamente quando ele comeu o Veldora ou a Velgrind ou o Lord York. O Rimuru conhecia todos os motivos e herdaria a vontade e ultimates de cada um deles. Pensando nisso, como se o Veldora morresse e ressuscitasse, por exemplo, ele seria um Veldora diferente e começaria uma fúria logo depois que ele ressuscitasse. Mesmo que o Veldanava possa se controlar depois da ressurreição, se ele não quiser ressuscitar, seria apenas uma concha vazia. E o Rimuru não teria escolha a não ser engolir ele antes que ele começasse a causar danos aos arredores, já que um dragão rei estelar fora de controle pode muito bem destruir o planeta num piscar de olhos. O Rimuru, então, provavelmente seria informado pelo Veldanava, porque ele não queria ser ressuscitado. O Veldanava diria a verdade pra ele. É aquele esquema que a gente comentou, deles se encontrarem lá no vazio. Olha que parada maneira. Assim como o Lord York falou pro Rimuru também, disse toda a sua vontade antes de se transformar em nada, ia acontecer da mesma forma. E com isso, ele ganharia o poder do Deus e aprenderia sobre todo o sofrimento constante de Iverage, e a luta final seria basicamente Rimuru versus Iverage senciente. Até porque ele ganhou as emoções no volume anterior, principalmente quando a gente está falando de raiva e ódio. Então provavelmente essa luta vai acontecer. E eles vão lutar uma batalha de um loop, até que o Rimuru consiga vencer engolindo ele também. Assim, o Rimuru se tornaria o único ser supremo acima de tudo, vivendo na eternidade e vigiando o mundo tranquilamente. Mas assim, se você está se perguntando, voltando lá, né, por que o Veldanava era capaz de prender o Iverage se o Iverage era a mesma pessoa que ele, tão poderoso quanto? Cara, o Iverage tinha o desejo de destruir o mundo, mas ele era como se fosse um Charybdis gigante, um Mega Charybdis. Porque, cara, ele tinha poder suficiente para sobrecarregar o Guy Crimson, por exemplo, mas não tinha inteligência suficiente quanto o Veldanava tinha para vencer contra ele. Outra parte, também que é relativamente confirmada nessa teoria, seria que antes de morrer, né, no volume 19, o Mikael diz pro Feldway que o seu desejo foi concedido. E qual era o desejo do Mikael? Como Manas e uma habilidade final do Senhor da Justiça Mikael, o seu único desejo era reviver o seu mestre, que é afirmado pela Ciel como o Veldanava. É provável que depois da sua derrota, ele passou a acreditar que o Rimuru era de fato o Veldanava, que retornou ao mundo agora. Finalizando assim essa teoria de que provavelmente uma luta intensa tá para acontecer, o Rimuru vai sair tranquilamente e de alguma forma ele vai receber todos os poderes que ele tem que receber até o final e se tornar tão forte quanto o nosso querido Deus Estelar, o Dragão Estelar, que criou todos os mundos. Mas me diz aí você, meu querido, você acha que poderia acontecer alguma coisa diferente disso aqui? Você concorda com o Rimuru, né, ser essas partes do Veldanava, ter de fato uma relação, porque ele não é diretamente o Veldanava, ele é Gaia que veio de dentro do Veldanava, né? Basicamente o Veldanava criou ele como se fosse um filho para Milin. Ele é do sangue do Deus Dragão, então o Rimuru poderia ter dado esse sangue também, né? Será que isso rola? Comenta aqui embaixo pra mim, eu quero saber toda a sua opinião, quero saber outras teorias também se você tiver, que eu tô vendo todos os comentários aí, vou responder vocês todos, mano. Comenta aí à vontade. E se você quiser mais vídeos como esse aqui também, de teorias de Tensei, pô, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente vai explorar esse mundo o máximo possível. Vamos entrar o máximo possível nessa parada aí. Tamo junto sempre, família. Obrigado demais por mais um vídeo. Aquele beijo no coração, um forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!